Vamos fazer nossa prece para que possamos iniciar, né, a nossa reflexão da noite. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos todos aqui em sua casa de oração, reunidos e unidos em seu nome. Mestre, obrigada, Senhor, pelo carinho, pela dedicação, por estar sempre conosco em todos os momentos, nos momentos difíceis, nos momentos alegres. O Senhor está presente em nossa vida. Obrigada, Senhor, por tudo, que assim seja. Então vamos lá, boa noite. Hoje a nossa reflexão está no livro Vinha de Luz, lição 68, Francisco Cândido Xavier, pelo Emmanuel. No campo. Quando eu li o tema no campo, me refletiu o quê? O campo nosso, aqui, eu imaginei aqui o cerrado, a plantação, a lavoura, né? Aquilo que a gente utiliza as nossas mãos. Então eu pensei naquilo que nós podemos adubar, semear, água, sol, planta, crescimento. O que é esse campo? O que esse campo está representando na nossa vida? Só que aí eu pensei em dois campos. Emmanuel desenvolve um campo muito mais externo, mas aí eu busquei esse campo também interno nosso. Aquilo que eu preciso me melhorar, adubar, crescer, evoluir. Eu tenho o meu campo íntimo também, mas o versículo que está trazendo em Mateus é um versículo muito grande. É só esse pedacinho que ele fala assim: o campo é o mundo. O campo é o mundo. Mas nós também somos o mundo, aqui dentro. Um mundo enorme, um universo de vidas que nós já passamos e de vidas que estarão pela nossa frente. O que nós estamos plantando no nosso campo? O que nós estamos plantando no campo do próximo? Nós precisamos avaliar e fazer essa reflexão em nossa vida. O campo. Quando Jesus fala assim, para que nós possamos florir aonde ele plantar. É um campo. Muitas das vezes nós somos colocados em terrenos extremamente difíceis, rochosas, pedras, seco, mas Jesus fala, tenha que florir aonde eu plantar. Esse é o convite, porque ninguém vai estar no local por acaso, não existe o acaso. Aonde eu estou florindo é o local que eu preciso me desenvolver. Só que nesse versículo, o campo é o mundo, disse Jesus, me fez refletir as parábolas. Primeiro, a do talento, aonde fala sobre os nossos talentos. Jesus deu talento para um que multiplicou, para outro que enterrou. Outra parábola do semear, do semeador, aonde nós semeamos nossas sementes, é campo. Então nós temos talento que nós podemos enterrar no nosso campo. Nós temos semeador, que nós temos semente aonde nós estamos adubando as nossas sementes. Logo após a parábola do semeador, Jesus veio com uma parábola que eu gostaria de que a gente pudesse refletir sobre a parábola do joio e do trigo. Neste campo, Jesus desenvolve essa parábola aonde Emmanuel reflete tudo aquilo que Jesus falou na época para os seus discípulos. Então ele disse em parábolas, só que do joio do trigo reflete para a nossa vida. Então ele fala assim, o reino dos céus, o que é o reino dos céus? A nossa caminhada evolutiva. A
nossa caminhada, nossa trajetória, é o reino dos céus. É semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Boa semente é a palavra de Deus. Dormindo, porém, os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Então vamos lá, dormindo, porém os homens, naquele campo, o Senhor semeou a semente de trigo, mas seus servos dormiram. Olha que interessante isso, quando fala dormiram. E veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. O interessante é que nós somos semente do bem. Em nossos corações, em nosso DNA, está o DNA divino. Então nós somos trigo. Nós somos trigo. Mas muitas das vezes nós dormimos, é quando nós, vamos assim dizer, nos afastamos das leis divinas, dormimos e o inimigo pega a gente de surpresa. Às vezes nós estamos ali no esforço da caminhada do bem, no esforço constante, mas dormimos. E o inimigo pega a gente de surpresa. É tão interessante que às vezes a gente pensa que o inimigo é algo assim, miraculoso, enorme, um planejamento do mal. Inimigo com a gente é a preguiça, a falta de respeito, a disciplina, o melindre, a maledicência, a fofoca. Pegou a gente de surpresa. Nós estávamos dormindo. Porque nesse mundo de prova e expiação, nós somos espíritos imperfeitos, apesar da semente do trigo estar aqui dentro, eu ainda estou pegando as minhas ervas daninhas, o joio e tentando cortar o tempo todo. O tempo todo. O joio e o trigo, quando começam a nascer, eles são iguais. Iguais. Mais tarde, na hora do fruto, é que se reconhece a pessoa. Na hora do fruto. Porque falar é muito fácil. Bem dizer também. Mas a questão é executar e no final ver a tarefa cumprida. É isso que nós precisamos entender, é a diferença. Muitas das vezes nós acompanhamos uma certa trajetória, temos uma certa trajetória de palavra, mas nós não executamos. Fraquejamos. Então, nesse momento, quando fala que o inimigo semeou no meio, isso é o tempo todo a gente. Aí ele fala assim, quando germinou o ramo, produziu o fruto, então apareceu também o joio, porque eram iguais. Na hora que cresceu, é que apareceu o joio. E assim somos nós. Na hora que vem uma dificuldade, aparece o joio, aparece a Andréia verdadeira. Na hora que vem alguma coisa que faz com que eu tenha que executar a caridade, executar a benevolência, executar o silêncio perante uma maldade, o joio vem forte. O que é isso? O mal que está em mim. Então ele fala assim, aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram lá para o senhor, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Senhor, não semeaste a boa palavra de Deus no seu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? Olha que reflexão. Senhor, nós temos aqui o DNA divino. Nós somos filhos de Deus. Andréia, da onde vem esse joio? Da onde vem essa sua intolerância? Do seu nervosismo, da sua ansiedade, dos seus medos, das suas culpas? Está perguntando. Aí ele fala assim, ele lhes disse, o Senhor lhe disse, um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem, sendo assim, quer que após sair o recolhamos? Aí ele fala, eles porém diz, não,
para que recolher o joio não desenraize junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai os molhos para queimar. O trigo, porém, reuni ao meu celeiro. Quando a gente imagina esse Senhor falando para os seus servos, não arranque ainda, não é chegada a hora de arrancar essa separação. É assim que é a nossa vida. São colocados problemas, questionamentos, pessoas difíceis, situações, obstáculos tão grandes na nossa vida, não por maldade, não por castigo divino, para que a gente possa vencer. Quantas pessoas estão ao nosso lado que são extremamente difíceis, mas imagine a oportunidade de crescimento para ambos. Ambos. Vamos dizer um exemplo de uma mãe com um filho. Uma mãe com filho. Imagine a oportunidade de crescimento para os dois. Muito fácil seria a vida se todo mundo fosse trigo. O que seria do joio? É um auxiliando o outro o tempo todo. Pessoas difíceis, situações difíceis são colocadas em nossa vida para que a gente possa ter um crescimento espiritual. É ferramenta do bem. Quando nós nos revoltamos, lastimamos, nós estamos fazendo o quê? Levando, chutando essa bola para mais à frente, porque um dia nós iremos ter que resolver. Então são oportunidades na vida que nos são dadas, que nós precisamos agarrar com todas as forças para vencer essas mazelas em nossos corações, sem medo, sem culpa, sem julgamentos. E está assim, no livro Vinha de Luz, Emmanuel desenvolve, eu sou muito apaixonada por Emmanuel. Emmanuel, ele vem com o evangelho. Vocês conhecem Chico com Emmanuel. Chico e André Luiz, o médico, ele fala sobre a vida espiritual. Nosso Lar e todos os seus livros, vida espiritual. Emmanuel fala do evangelho. Manuel Filomeno de Miranda, obsessões, casos de psiquiatrias, doenças mentais, espirituais, se você quer estudar. E se você quer estudar psicologia, aí vem Joana. Olha que material nós temos para estudar. Qual é que você quer para o seu campo? Eu gosto muito do Evangelho, eu gosto muito de Emmanuel. Então trouxe para cá essa mensagem da Via de Luz, fala assim, ó, Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Ponto. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Aqui não disse que o só seria dentro da nossa casa, só aqui na comunidade, só no Brasil, em Goiânia, no Rio de Janeiro. Não fala. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Então, aonde nós estivermos, o campo de Jesus está aberto para o nosso plantio. Então, seria um engano a gente dizer que não vou trabalhar, não vou melhorar, não vou estar plantando, não vou estar adubando, porque não é o campo de serviço de Jesus. Em todos os momentos, nós somos convidados ao trabalho de Cristo. Todos os momentos. Nós chamamos de servicinhos. O que são servicinhos? São tarefas do dia a dia que a gente faz, que nós executamos, que é um campo de serviço de Jesus. Muitas das vezes a gente imagina que para trabalhar para Jesus, precisamos estar dentro de um local, dentro de um grupo, entrega de cesta básica. Não. É também. Mas em todos os momentos, até naquele momento onde você está conversando com uma pessoa, ouvindo uma pessoa que tem dificuldade,
é o campo de Jesus. É a tarefa de Jesus no mundo inteiro. Esse é o convite, porque senão ficaria muito até mais fácil. A Andréia vir aqui para a comunidade, trabalhar num grupo, sair daqui, acabou o campo de Jesus. Não, no trânsito, na hora que eu saio daqui da rua aqui, ó, se alguém tiver ali com o carro mal estacionado, aí você já fica com aquela raiva, né? É campo de Jesus essa hora. Como que eu vou responder a essa situação? Nele, naturalmente, como todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixa de terra excelente e zona necessitada de arrimo, corretivo e proteção. Olha que bênção, se isso não é a parábola do joio e do trigo. Nós temos todo o campo de lavoura, infinito potencial de realizações, faixa de terras excelente. Nós temos essa faixa de terra excelente. Dentro de nós somos sal da terra, filhos de Deus. Nós temos aqui dentro esse potencial, só que também nós temos faixas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. E tá certo. A questão é a gente identificar a terra que precisa de arrimo, corretivo e proteção. Porque aquela terra sadia, ela já está pronta. Está pronta. Mas e a terra que precisa ser corrigida, o corretivo? Eu tenho que cuidar dessa terra. E ela está aqui dentro. Por vezes, após floresta dadivosas, divinas, né? Surgem charcos, que são aqueles pântanos, aquela água parada, aquela água suja, gigantescas, né? Requisitando drenagem e socorro imediato. Nós somos também essas florestas, as pessoas, a sociedade, a humanidade, ela é uma floresta dadivosa, é uma floresta divina. Mas nós precisamos entender que dentro desse local, dessa floresta dadivosa, vai surgir charcos. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda com dificuldades. A questão é que no momento que surgir esses charcos, esse pântano, que eu falo que a água parada é terrível, é igual a nossa mente, igual ao nosso corpo de trabalho, quando nós se passamos dias parados, deitados numa cama, sentados, sem nada fazer para o bem, para si, para o próximo, nós adoecemos. Por quê? Nós somos como se fosse rio e mar, o tempo todo em movimento. Nós não somos pântanos. O nosso corpo, a matéria, precisa de atividade física. A matéria. Você vai um médico. Hoje eu falo que se for até um dentista, o dentista manda você fazer atividade física. Antigamente era só um cardiologista. Agora não, a gente fica até com medo de entrar no médico. Você entra e já fala, faz atividade física? Para todos. E a alma quer, a alma necessita dessa movimentação do bem, tanto aqui dentro como também para o próximo. Nós precisamos caminhar, caminho, verdade e vida com Jesus. E o caminhar precisa movimentar. Movimentar. Se conhece o espírita pela transformação moral e pelo esforço, suor, arar, arado. Arado, nós estamos lá ó, no sol, arando, segurando o animal, segurando a ferramenta e para não sair do trilho. É suor. Então, muitas das vezes a gente fica, vamos assim dizer, como tivesse assim, em êxtase, achando como a gente fosse um ser extremamente iluminado e que não precisasse de certas correção, mas nós precisamos. Somos pessoas do bem, a tendência é ser anjos, mas para isso necessitamos de trilhar.
E aí ele fala assim, ó, ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Olha que interessante. Muitas das vezes, a gente precisa caminhar com pessoas que têm esses vales envolvidos em sombras indefiníveis. Precisamos caminhar. Apesar que existe ao nosso lado as montanhas aureoladas de luz, montanha que reflete o nosso bem-estar, a paz que o Cristo nos orienta, mas também existe esse vale que necessita acompanhamento, cuidados, diariamente. E fala assim, ó, troncos reto, alteiam-se, junto às árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frontes verdes repletas de ninhos. Numa mesma árvore, existe, você pode perceber, eu li e fiquei observando essa semana. Na casa que eu frequento, tem um ipê, um amarelo e um rosa. Lindo, né, nessa época. Aí tem uma parte que é assim, ó, verdinha. E a outra eu falei, esse galho vai cair. Seco, não deu folha, não deu flor, não deu nada. No mesmo tronco estava o quê? Um galho frondoso, cheio de flores, e o outro seco. E assim é a nossa vida, o joio e o trigo. Quantas vezes nos nossos julgamentos nós falamos assim, nossa, o pai é maravilhoso, mas como esse pai teve um filho tão difícil? Olha a árvore. Florida e a outra mais seca. Mas no mesmo tronco, para sustentar, porque apesar dela estar seca, ela está recebendo luz solar, está recebendo água, tendo os cuidados devidos. O joio e o trigo. No mesmo local. Muitas das vezes nós queremos estar num ambiente extremamente tranquilo. Seria ótimo. Esse é o caminhar. Mas aonde nós nos encontramos no mundo de prova e expiação, com tantas dificuldades, é necessário com que a gente tenha esses obstáculos, que eu falo que são ferramentas de crescimento. Mas se nós tivermos a coragem de enfrentar e não recuar. Oportunidade de trabalho está em toda parte. Toda parte. Vocês acreditam que uma pessoa que seja paralítica, a pessoa acamada, ela não tem a possibilidade de fazer nada do bem? Será? Aí eu perguntei, eu fiquei me questionando, então está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Ela não pode fazer nada, nem o bem? Porque até aquele filho que está numa situação de extremamente vegetativo para um seio familiar, para a mãe e para o pai, ele é um grande terreno de ensinamento para a família. Ele está fazendo bem. Só da gente se movimentar, ir ao auxílio daquele que está naquela situação, ele provoca em mim a caridade moral, não é a material. A caridade moral. Então, muitas das vezes, aquele que está querendo descer aqui o degrau e não consegue, um levanta e vai até ali, ele provocou em nós a caridade, a misericórdia. Então, ele está fazendo bem. Aí os espíritos respondem, não há quem não possa fazer o bem.
Todos podem fazer um ato do bem. Somente o egoísta nunca encontra o ensejo de o praticar. Opa, egoísmo e orgulho, que são as mazelas da nossa vida. Egoísmo e orgulho. Então, todas as vezes, quando a gente imagina que não há possibilidade, nós temos sim. A questão é saber que o campo é o mundo. A oportunidade é em todos os instantes, em todos os momentos. Basta que esteja em relações com outro homem para que se tenha ocasião de fazer o bem. Nós não vivemos sozinhos, estamos sempre em contato. É com a mãe, com o filho, com o amigo, com o trabalho, em algum lugar caminhando, numa calçada, num parque. Estamos tendo contato o tempo todo com alguém e sempre há possibilidade de fazer o bem. Muitas das vezes, quando a gente... É o servicinho que eu falei. Muitas das vezes, quando a gente faz um ato pequeno, nós achamos que é pequeno, para aquele que você está realizando, é um ato enorme, que ele nunca mais se esquece. Fica guardado na memória. A pessoa guardou minha bolsa, eu perdi, guardou. Que carinho! Olha que coisa, tão servicinho do bem, e a pessoa lembra. Então ele fala assim: e não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Todo instante, a todo momento. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas um ser caridoso, mas ser útil na medida possível de todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Nós estamos um ligado com o outro. Quando Deus fala que nós somos, filhos dele, nós somos irmãos. Não há possibilidade da Andréia ser feliz aonde o meu irmão ao lado ainda permanece numa situação difícil. É impossível. Se isso ocorre é porque existe o egoísmo dentro de mim. É impossível ter uma felicidade plena, sabendo que nesse exato momento pessoas estão morrendo de fome. A gente administra, faz tudo o que é possível, mas a felicidade plena é difícil nesse mundo que nós estamos. Então, há sempre a possibilidade e oportunidade de trabalho em toda parte. A gleba imensa do Cristo, o terreno imenso do Cristo, reclama trabalhadores devotados. Vamos lá? Que não demonstrem predileções pessoais por zona de serviço ou gênero de tarefa. É uma coisa que nós fazemos muito. Nós escolhemos aquilo que é melhor, que é mais fácil, que dá menos trabalho. É muito humano isso. Aqui na comunidade, como na casa que eu frequento, a casa da irmã Rosália, a Fraternidade Espírita, trabalhadores se apresentam. E muitas das vezes escolhem, a tarefa. A tarefa do Cristo está em receber, atender, acolhimento fraterno, tirar um lixinho. Começa assim. Muitas das vezes, assim, no início que eu comecei, eu ficava meio tímida, então eu me apresentei ao estudo. Fui estudar, igual para estudar. Curso disso, curso daquilo. Comecei a praticar numa casa. E ali eu fiquei por um tempo, sem trabalhar, esperando alguém me convidar. Esperando alguém falar: Andréia, você quer fazer isso? Vou te colocar lá não sei aonde. Foi aí que eu despertei, que eu precisei dar esse passo adiante de me convidar ao trabalho, de estar pronta. Muitas das vezes nós fazemos isso. Esperamos um convite. Se coloque ao trabalho. Quando o trabalhador está pronto, o serviço está aí. Jesus chama. Então, muitas das vezes nós ficamos o quê?
escolhendo tarefa. A tarefa que eu falo que assim, é o que me resta. Eu tenho um certo, me dá uma dor no meu coração, para falar a verdade sobre isso. Porque a gente faz trabalho voluntário, está diretamente ligado a pessoas carentes, e eu tenho muita dificuldade de dizer assim, o tempo que me resta eu vou. Eu fiquei pensando nisso, eu penso nisso constantemente. Eu falo, Senhor, o tempo que me resta não é possível, eu preciso ser um pouco melhor. Então comecei a planejar os meus dias, planejar o meu tempo. Eu não coloco mais o tempo que me resta. Eu tenho aquele dia que eu me entrego por inteiro. Eu fiz essa proposta comigo. Porque o que me resta é muito difícil trabalhar no bem. Quando a gente fala trabalho do Cristo, e eu vou pegar o que me resta. Se der, eu faço. Se não der, eu não vou. Isso me incomodou por muitos anos. Então eu fiz uma proposta. Qual é o dia? Quais são os dias? Quais são os horários? Não é o que me resta. Eu não vou fazer nada, porque aquele dia é o dia do trabalho com Jesus. Eu fiz essa proposta. Porque muitas das vezes o que me resta me faz falhar. Eu falto a tarefa. Ah, não, o que me resta, então eu vou para a festa. O que me resta, eu vou viajar. O que me resta, se chover, o que me resta. Não, eu fiz a proposta. Como se fosse aquele trabalho remunerado que você tem todos os dias. Horário com seu patrão e finaliza e vai embora para casa. Eu fiz isso. Isso é Andréia. Eu precisei fazer isso. Não me deixava confortável o que me resta, o que eu posso fazer. Porque se eu estou no campo com Jesus, eu acho difícil essas gambiarras. Eu preciso fazer, como se diz, um trato sincero com Ele. Porque é Ele que está me esperando. É Ele que quando eu estou nas maiores dificuldades, é Ele que me socorre. É Ele. Como que eu teria coragem de falar o que me sobra? Eu comecei a fazer essa análise. E isso é duro para a gente. Porque precisa de uma movimentação, de um esforço absurdo. Absurdo. De fazer coisas que às vezes você queria viajar, você queria assistir um filme, passear. Mas eu falei, não é mais o que me resta. Eu fiz um compromisso. Então fala assim, ó. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. Operários, muitas das vezes a gente pede para fazer, vai lá e faz, operários. Mas o servidor, que é por amor, o servir por amor, é raro. O operário parece que é uma obrigação. O servir é de coração. Olha que diferença. E a Andréia precisa servir, estar humilde perante a Jesus, se colocar de frente a Ele. Porque assim eu não consigo imaginar Jesus longe, tanto que quando Ele fala que quando nós estivéssemos aqui reunidos, aqui Ele vai estar. E eu acredito nisso. Então Jesus está aqui ao nosso lado. Então nesse momento eu quero ser uma servidora de Cristo. Eu não quero ser aquela que só vou fazer o que me resta, o que me pediram. Eu não ter minha vontade ativa para o bem. Eu preciso ter vontade de execução. Vontade é um potencial da nossa alma. Vontade é o potencial da nossa alma. Para tudo. Quando vocês recebem aqui o passe magnético, é a vontade do magnetizador sobre o assistido. Vontade da alma. Quando nós magnetizamos uma água, é a vontade do magnetizador do encarnado sobre aquela água. Vontade é um atributo do espírito encarnado quanto do desencarnado. Não é só da espiritualidade amiga, é nosso atributo também. Então eu preciso ter vontade.
A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não consegue, além do cultivo de certas flores, e recua à frente do pântano desprezado e teme aos sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Muitas das vezes nós somos profissionais, cultivadores de certas flores, mas nós não queremos peso, tarefas difíceis. Recuamos as dificuldades. E assim são com pessoas assistidos que nós atendemos nas casas espíritas, aqueles que têm maiores dificuldades, muitos trabalhadores recuam, entrega para outro. Muitas das vezes é essa tarefa aqui. Nós somos profissionais, nós somos discípulos de Jesus e caminhamos para isso. Discípulo, ser discípulo de Jesus. Como que nós podemos ser discípulos se nós recuamos perante as dificuldades? Desprezamos a oportunidade de crescimento. A dor é ferramenta de crescimento. A dor não é castigo. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos, amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Nós somos, por exemplo, numa família, pai e mãe é uma ferramenta absurda, a base de uma família. Mas quando alguém adoece, nós recuamos, reclamamos. Quando os nossos pais envelhecem, nós reclamamos, recuamos. Porque nós queremos a vida mais fácil. Jesus, todavia, não descansa. Olha que lindo. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Jesus não descansa. É tão interessante quando todos olhavam para Pedro com aquela maior dificuldade, aquele pescador bruto. Ele viu Pedro. E o Pedro que o negou. Ele viu o diamante do Pedro. Paulo de Tarso. Perante aquela agressividade dele aos cristãos, ele viu a pérola. Vocês acham que Jesus não está olhando em nós? Ele vê em nós a pérola, o ser divino, o ser angelical. É tão importante isso porque, assim, quando Jesus ele fala sobre que nós podemos ser iguais a eles, a Ele. Olha que coisa forte, né? Se quiseres. Poder ser igual, fazer igual a eles. Imagina curar um cego de nascença? Curar um paralítico de nascença? Ser igual a Jesus? Mas ele fala que nós podemos ser, se quiseres. Reflete nesta verdade. Vamos refletir nesta verdade. Capítulo 60, lição 68. Reflete nessa verdade. Enriquece as tuas qualidades de colaboração. Temos qualidades belíssimas de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. Olha só, qualidade de colaboração. Nós temos, sim, o potencial de qualidade. E certo que não se improvisa um cooperador para Jesus, não se improvisa. Ó, é labuta, é crescimento, é força, é suor. Não te esqueça de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Mas para finalizar, eu trouxe do livro Perene Perante Jesus, Chico Xavier e Emmanuel. Eu acho maravilhosa isso e reflete muito a gente. Toda vez que a justiça divina nos procurar no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios,
Olha só, toda vez que a justiça divina nos chamar a atenção e falar, vem para uma cobrança daquele ato errado que nós mesmos provocamos, segundo a lei de causa e efeito, então, por nós mesmos, por exemplo, uma doença, muitas vezes veio para perder uma perna, não perde, perde o dedinho, perde uma justiça divina. Se nós encontramos em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Todos nós somos devedores. Quando a justiça divina percebe que nós estamos plantando, adubando nosso campo com Jesus, a divina misericórdia faz uma execução que seja suspensa aquilo que nós iríamos passar com tantas dificuldades. Que nós possamos cuidar do nosso campo. É o que desejo a todos. Cuidar do nosso campo. Tanto o campo externo, como o próximo, com todos aqueles que estão, porque nós sabemos que esse campo que a gente pisa aqui fora, em contato com vocês, é onde o mundo irá evoluir, e tanto o campo íntimo. Eu me melhorando, eu melhoro a quem está próximo. Que Deus possa abençoar todos vocês. Nós iremos passe coletivo? Coletivo? Individual. Então, vamos, nesse exato momento, a execução do nosso passe. Vamos fechar nossos olhos. Nós estamos reunidos aqui na comunidade, nessa casa de bênção, aonde Jesus está presente, porque nós estamos em prece. Vamos pedir, vamos agradecer e vamos louvar. É a prece. A prece é uma magnetização. E nesse exato momento, coloque Jesus à sua frente, com os braços estendidos, lhe chamando de filho. Abrace, abrace Jesus. Converse com ele. Aquelas dores emocionais, Jesus está preparado para acolher as dores físicas. Leve seu pensamento aonde dói. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada pela presença amiga dos nossos mentores nesse exato momento, dos magnetizadores, potencializando os fluidos magnéticos que estão neste ambiente, introjetando em cada corpo, em cada célula e curando. Obrigada, Senhor, por essa noite, por essas bênçãos alcançadas. Permaneçam em prece, em conversa íntima com nosso médico Jesus. Obrigada, Senhor, por este momento, que possamos retornar aos nossos lares com essa energia e levar para todos aqueles que necessitam a paz que o Mestre Jesus nos ensinou. Que assim seja.